Neste vídeo com o Francisco da SET, nós vamos falar para você como é que você faz para se livrar de uma vez por todas da Receita Federal e como é que você tira o seu dinheiro do Brasil enquanto a gente dirige aqui para São Bernardino, que fica bem pertinho de Assunção. Resumo do papo para você. Imagina que entre nós dois aqui, ó, tem uma janela, tá? Você está aí do lado do Brasil e eu estou no exterior. O Brasil, comparado com os outros países do mundo, tem a janela mais fácil de passar, a mais acessível para você ir para fora, ir para o exterior. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, quando você passar aqui para o meu lado, para o nosso lado aqui no exterior, o Brasil vai ficar melhor para você, o Brasil vai te tratar melhor. É isso que a gente vai te contar. Para se livrar da Receita Federal e não dever mais nada para o Brasil, você precisa fazer a tua saída fiscal. Esse cara aqui é especialista nisso, bicho. Saída fiscal do Brasil é muito simples, ainda uma das mais simples do mundo, inclusive, enquanto outros países te forçam a provar que você já foi embora, que já está pagando imposto em outro lugar, enfim. Para o Brasil, desde esse ano, desde o ano passado, você já não precisa nem apresentar o endereço no seu novo país de destino. Então é um processo muito simples, a gente pode resumir ele em 4 passos principais. Primeiramente, você de fato tem que sair do Brasil, né? Não pode continuar morando no Brasil e dizer que fez a saída fiscal. Você de fato vai ter que ir morar fora, então planeje a sua saída, planeje a viagem. Geralmente esse é o passo que mais demora, é justamente a mudança de fato. Número 2, você vai fazer a comunicação de saída definitiva. Esse também é um passo bem rápido, você pode fazer ele imediatamente após ir embora. Número 3, você vai fazer a declaração de saída definitiva. Essa daí é uma declaração de imposto de renda, ela é uma declaração parcial, então é do início do ano até a data que você informou como a sua data de saída, e ela é feita no ano calendário seguinte da sua saída, justo na época da declaração do imposto de renda, ou seja, abril, maio. E o passo número 4 é você, após ter feito a saída fiscal, entrega esses 2 documentos, você tem que informar suas fontes pagadoras, então bancos, corretoras, imobiliárias, enfim, que você foi embora para que eles possam reter o imposto de renda para você, porque você agora não é residente fiscal do Brasil e não tem que entregar mais imposto de renda. Que coisa boa, isso aí é o sonho de consumo, rapaz, isso aí é o evento canônico que um homem tem que passar na vida e não precisar mais dever nada pro Estado brasileiro, bicho. A gente já teve cliente que imprimiu ali o recibo da entrega, botou num quadro. Cara, eu acho que eu deveria fazer isso. Deixar na parede ali, porque tá livre agora, né? Eu acho que eu deveria fazer isso. Te fazer uma pergunta com relação a isso e aproveitar. A pessoa, digamos, vem aqui pro Paraguai para fazer a sua documentação, a sua cédula, digamos que essa pessoa venha para cá em dezembro, mas ela vai passar uma semana, 15 dias e depois retorna para fazer a busca da sua cédula e, de fato, morar aqui no Paraguai, como um exemplo. Uhum. A pessoa pode fazer a declaração de saída fiscal, declarar como saída fiscal e voltar para o Brasil para resolver algumas coisas, resolver algumas pendências, buscar algumas coisas, digamos, e aí vir de fato morar para cá, ou seja, é só necessário que a pessoa esteja fora do Brasil para fazer essa declaração, de fato ela precisa ter casa, carro, trabalho, enfim, todas as coisas num outro país. Não, ela pode sim, ela pode sair, vir aqui para aplicar para residência, depois voltar a resolver algumas coisas, ou mesmo, sei lá, passar Natal, Ano Novo com a família, com os avós, não tem nenhum impedimento em relação a isso. Uma vez que você faz a saída fiscal do Brasil, você tem 2 situações principais em que você volta a ser residente fiscal do Brasil. A primeira é se você entregar uma declaração de imposto de renda, a Receita entende que você voltou e aí automaticamente já está no sistema de novo. E número 2, se você ultrapassar 183 dias no Brasil em qualquer janela de um ano após a sua saída definitiva. Então, digamos, no dia que você entregou a sua comunicação, você está com a contagem zerada. O tempo que você morou antes no Brasil não conta. Então, a partir daquele dia, cada dia que você passa dentro do Brasil, aumenta ali em 1 a contagem. E se em algum momento passar de 183, você volta a ser residente fiscal do Brasil. Lembrando, essa é uma contagem em qualquer janela de 12 meses. Não é que dia 1 de janeiro vai resetar que vai ser 0. Então, contanto que respeite isso, você sim pode voltar para visitar o Brasil, para terminar de organizar a mudança. Às vezes a pessoa vem primeiro, encontra um apartamento que vai alugar, encontra o Airbnb, depois que tem aí o apartamento que vai organizar a mudança, né, mandar caminhão, enfim, no caso do Paraguai pelo menos, mandar caminhão para cá. Então a pessoa vai ter que passar no Brasil muitas vezes também por temas logísticos. Não tem problema isso, contanto que você respeite as regras e não
se torne residente fiscal do Brasil novamente. Uma questão que o brasileiro tá de saco cheio é preenchimento de papelada, documento, burocracia. É complexo a entrega da declaração da saída? É mais difícil do que aquilo que a gente já está acostumado com as coisas difíceis do Brasil? Como é que é? É muito mais difícil continuar entregando imposto de renda todo ano. A comunicação é super simples, tá? É um formulário que você preenche no site da Receita Federal informando a data que você saiu, seu CPF, seu título de eleitor, se tiver, o número da sua última declaração de imposto de renda. A comunicação não tem como você levar mais de meia hora, sabe? 1 hora máximo para preencher. Geralmente vai ser questão de poucos minutos, você já preencheu a comunicação. Essa você pode fazer a partir assim, do momento que você sai até no máximo fevereiro do ano calendário seguinte, ok? Então, se digamos, saiu em dezembro e a comunicação é relativa a dezembro, tem que entregar a comunicação no máximo até fevereiro, logo depois, ou seja, 3 meses depois. Já a declaração de saída definitiva, ela é basicamente uma declaração de imposto de renda, né? Você faz ela no próprio aplicativo do imposto de renda, só tem que selecionar, ao invés de declaração de ajuste anual, para a declaração de saída definitiva do país, DSTP, e ali você vai fazer a sua declaração de imposto de renda normal, só com essa questão de que ela vai ser parcial. Então, no caso de dezembro, se você saiu em dezembro, você declararia o que você teve do dia 1 de janeiro até a data que você informou em dezembro, e aí o pouco que sobrou do ano você não declara. E aí, para o ano seguinte, você já não entrega mais imposto de renda. Então, é basicamente uma declaração de imposto de renda que você já teria que fazer, só que reduzida em termos de escopo, e um formulário que é super rápido e tranquilo de preencher. É muito fácil sair do Brasil, ainda. Tá, Francisco, e objetivamente para uma pessoa que saiu do Brasil, né? O que muda na vida dela? O que esse cara perde? O que ele ganha? Ok, então, o que muda? Uma vez que você não é mais residente fiscal no Brasil, primeiro, você já não entrega mais imposto de renda no país, né? Então, só de você não ter que informar para o Brasil todos os seus ativos, todos os seus rendimentos, todas as suas movimentações de cripto, já tira uma baita de uma dor de cabeça. Sim. Então ele ganha também essa isenção fiscal com o Brasil em relação às rendas dele que não são de origem brasileira. Então você já não tem que mais declarar nem pagar imposto sobre tudo que você tem a nível internacional. Você ainda vai ter imposto no Brasil sobre rendas consideradas de origem brasileiras. Então, por exemplo, você tem um aluguel no Brasil, você ainda vai ter imposto. Se você tem uma empresa no Brasil, essa empresa ainda vai pagar imposto, enfim. Mas você pode até se beneficiar de alíquotas menores como não residente do que como residente. Essa grande ironia do Brasil, que trata melhor quem é de fora do que quem é de dentro. Então, por exemplo, você tem um imóvel que você vai alugar, está na pessoa física, como residente você vai pagar progressivo até 27,5%. Como não residente você vai pagar 15%, se for para um paraíso fiscal, paga 20%. Você também, por exemplo, tem algumas isenções de IOF, como investidor estrangeiro remetindo dividendos e juros brasileiros para o exterior. Você tem também, se você tem uma conta de investidor estrangeiro no Brasil, você pode ter isenção de ganhos de capitais e investimentos no mercado de capital brasileiro. Então, você consegue ter várias isenções, mesmo sobre investimento no Brasil, que quem mora não tem. Em termos que você perde, aqui é importante, você perde o direito de passar mais do que 6 meses ao ano no Brasil, né? Se você for ultrapassar esse período, você vira residente fiscal novamente. Você também vai perder acesso a algumas coisas. Então, quando você faz a saída fiscal, você precisa informar todas as suas fontes pagadoras no Brasil, bancos, corretoras, enfim, do seu status de não residente. E isso não significa que você vai ficar excluído do sistema financeiro brasileiro, porque hoje em dia já tem várias instituições com contas de não residente, mas a realidade é que muitas também não têm, né? Então, bem possível que você acabe perdendo várias das suas contas bancárias e tenha que fechar contas, porque muitos bancos simplesmente não têm conta para quem não mora no Brasil, né? Então isso é algo que você vai ter que abdicar, mas não se preocupe que já tem cada vez mais, inclusive, bancos que oferecem contas de não residente, com também possibilidade de fazer investimentos na economia brasileira, se você ainda quiser manter esse tipo de investimento. Faltou uma. Como não residente, você também não pode ter empresa no Simples Nacional. Você pode ter empresa no lucro presumido ou no lucro real. Então esse é um ponto também, se a pessoa vai manter ainda um negócio pequeno no Brasil, pode fazer
né, pode fazer uma situação fiscal melhor como residente, mas para quem tem negócio grande que já não pode usar o Simples de qualquer forma, ou para quem tem um negócio que não depende do Brasil, né, digamos, se você é um profissional remoto que trabalha para gringa, não tem nem para que você ter uma empresa no Brasil nesse caso. Fez a saída fiscal, dá baixa no CNPJ e abre uma LLC, por exemplo. Então, vai depender muito do contexto da pessoa, mas creio que a gente pode dizer que para a pessoa física vai ter mais vantagem sendo não residente do que residente. É curioso isso, né? É curioso, mas também faz muito sentido, é lógico, é óbvio isso, porque o brasileiro que está fora precisa ter incentivos para continuar deixando parte do capital e o investimento no Brasil. O brasileiro que está dentro, você que está aí no Brasil, você está preso ao sistema tributário, às regras do Brasil, a não ser que você comece a expandir os seus caminhos, não só pela residência, mas por outras atividades, por uma abertura de uma empresa fora do Brasil, né? Pela aplicação da teoria das bandeiras, não só através dos próprios pés, né? E a saída definitiva, mas por outros caminhos, né? Isso é muito, muito interessante e as vantagens são realmente muito boas. Para quem né, já está pensando em fazer a saída, né, entender que além dos benefícios éticos e morais que muitas pessoas, né, se importam bastante, né, os benefícios também em números, né, e os benefícios em percentuais, é muito interessante. E aqui acho que é importante ressaltar, né, a gente está vendo uma diáspora brasileira cada vez maior, todo ano sai mais brasileiro qualificado, mais milionários, mais brasileiros de todos os tipos, na verdade. Então, cada vez mais a gente vê instituições financeiras buscando atender esse mercado do brasileiro que não mora no Brasil, mas também a gente tem que ficar prestando atenção em outros paralelos em outros países, né? Então, primeiramente, possibilidade de criação de regimes fiscais especiais, especialmente em caso de uma mudança de governo, por exemplo, que a Espanha e Portugal têm, que muitos, se não me engano, 1/4 ou 1/5 da população jovem portuguesa não mora em Portugal, moram em Luxemburgo, Suíça, enfim. E aí Portugal criou um regime fiscal para atrair essa gente de volta. Então, para quem era português que não morava em Portugal, já morava em Portugal, morava fora de Portugal por alguns anos, havia um desconto do imposto de renda por um período de reentrada. Então, financeiramente foi melhor para o português que imigrou 2 vezes. Primeiro, porque ele foi para fora pagar menos imposto, ganhar mais indo para Luxemburgo, Suíça. E segundo, porque depois Portugal, percebendo que espantou essa gente, criou um regime fiscal para atrair eles de volta e eles pagaram menos imposto do que o português que ficou no seu próprio país. Então, quem ficou se ferrou 2 vezes, ganhando menos, pagando mais e não tendo acesso ao benefício fiscal, do que quem saiu, aproveitou as oportunidades fora e depois foi chamado de volta com oportunidade para dentro. O Estado colocou a cenourinha e falou assim, vem buscar. Exatamente. Vem buscar. Exatamente. Então a gente pode ver desse lado positivo, mas a gente também tem que ver os paralelos do lado negativo. Eu mencionei no início desse vídeo, o Brasil ainda é um dos países mais fáceis de fazer a saída fiscal do mundo. Por quanto tempo? A gente já vê cada vez mais países acrescentarem dispositivos para impedir a saída dos seus pagadores de impostos. Então, Portugal e Espanha também fazem isso, de que se você é um português ou um espanhol e se muda para um paraíso fiscal, você tem que pagar impostos por mais 5 anos. Por isso que a gente tem muito cliente português e espanhol vindo aqui para o Paraguai também. O espanhol que se muda para Dubai tem que pagar imposto na Espanha por mais 5 anos. O espanhol que se muda para o Paraguai não está na lista negra. Então, eles conseguem fazer a saída fiscal propriamente e aí desfrutar a vida sem impostos também. A gente também pode ver muitas outras formas do Brasil dificultar a saída fiscal. Por exemplo, Canadá, Noruega, países nórdicos, você primeiro precisa provar que já está pagando imposto num outro país, em alguns casos, no caso da Noruega e dos países nórdicos, eles têm que mostrar que você já está pagando imposto por alguns anos até eles te liberarem. Canadá, a mesma coisa, você tem que mostrar que você já tem uma certidão fiscal no outro país, que você se mudou de fato. Isso o Brasil ainda não checa para 95% dos casos. Outro caso que a gente pode ver é o do imposto de saída, que a gente tem na Austrália, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos para quem renuncia à cidadania, tem em cada vez mais países europeus. O pedágio que eles colocam ali na fronteira e dizem, ó, para passar daqui... O imposto de saída, ele não é igual ao que a gente tem aqui. O que a gente tem na declaração de saída definitiva é uma declaração de imposto de renda parcial.
né? Então você declarou pelo período que você ainda era residente no Brasil. Você ficou no Brasil até abril, declara de janeiro a abril e é isso aí. Isso não é imposto de saída. Imposto de saída, como a Alemanha e esses outros países fazem, você está indo embora? Beleza. Vamos fazer um inventário de tudo que você tem, suas ações em empresas, né, seus investimentos, enfim. Vamos fingir que você vendeu tudo que você tem agora e você paga o imposto de ganho de capital pra gente. Porque como você foi embora, a gente não vai conseguir se beneficiar do ganho de capital que você vai ter no futuro, pelo menos a gente já pega o nosso quinhão agora. Então, isso é algo horrível, porque você muitas vezes é forçado a vender um imóvel ou vender uma participação da sua empresa, porque de onde você vai tirar esse dinheiro, né? Muitas vezes o empresário não tem o equivalente do ganho de capital que ele teria se ele vendesse a empresa dele, não tem esse caixa disponível. Então, assim, o Brasil ainda torna muito fácil a saída fiscal e eu acabei de mencionar 3 mecanismos diferentes que o Brasil poderia ferrar a sua vida se ele quisesse para você não sair mais. E aí, se você está duvidando, será que eu saio, será que eu não saio? Quando o Brasil fala, não, você vai ter que pagar um ganho de capital da venda de tudo que você tem, aí que você não sai mesmo, e aí vira o sapo na panela para sempre. Espero que não tenha nenhum deputado, senador e ninguém aí dessa patotinha assistindo o nosso canal para ter essas ideias aqui, viu? Beleza, Francisco? E o dinheiro, cara, a pessoa consegue sair, você que está aí do outro lado, você consegue sair. É fácil. Para tirar o dinheiro do Brasil, cara, como é que faz? Tá, então aqui a gente está assumindo que o seu dinheiro está em reais, está em uma conta brasileira. Se você já tem seu dinheiro em cripto, já tem seu dinheiro em dólar no exterior, aqui você não tem que fazer mais nada, você pode só gastar, pode usar como quiser. Então, uma vez que você não é mais residente no Brasil, não tem que declarar suas movimentações de cripto mais, não precisa declarar suas contas no exterior. Dependendo do país que você vai, sim, mas no Paraguai não. Então, aqui não tem problema. Em relação agora, o dinheiro está no Brasil, temos algumas maneiras de levar estes fundos para o exterior. A pior, que eu diria não faça, é o que a gente chama de importação de serviço. O Brasil é um dos países mais esquizofrênicos do mundo em termos tributários, que ele é o único que eu conheço que tem um conceito assim, com essa aplicabilidade, que é, se digamos, você tem uma LLC americana, uma LLP inglesa, uma LTD no Panamá, enfim, você abriu uma empresa offshore, e você mantém uma PJ no Brasil e você decide fazer, não, vou prestar serviços para lá. Então a minha PJ brasileira vai prestar serviços para a minha empresa no exterior para retirar esses fundos. Pior ideia, porque juntando todos os impostos que vai ter, de imposto de renda, o IOF, enfim, todas as contribuições, a gente está falando de entre 38% a 50% de imposto que o Brasil vai reter. Aí você vai pagar o mesmo imposto que você já está pagando aí no Brasil, 50%? Pois, então essa é a pior hipótese de todas. Não faz sentido você fazer uma importação de serviço, né? Da empresa de fora, na verdade, prestar serviço para a empresa brasileira para retirar esses fundos. Não faça. Em questão de imposto de renda em relação à remessa, você consegue ter total isenção quando você vai fazer, por exemplo, uma integralização de capital numa entidade no exterior. Então, se você abrir uma offshore e você vai fazer uma remessa tradicional, não vai ter imposto de renda nessa retenção. Vai ter ainda o IOF de 3,5%. Tá? Aí realmente ainda vai aplicar. Temos algumas outras hipóteses. Muitas das fintechs brasileiras, como a Wise também notou das possibilidades do IOF reduzido, na data de gravação deste vídeo, pelo menos, no IOF de 1,1, a gente tem o caso de investimento em fundos no exterior. Então, várias corretoras, enfim, estão dando essa possibilidade de fazer a remessa para fora nessa base, ou seja, você vai investir em ativos de capital no exterior e aí você tem um IOF menor, vai ser de 1,1 ao invés de 3,5%. Existem alguns outros casos que são isentos. De fato, se você tiver um fundo de investimento no Brasil e fizer a alocação para investimentos no exterior, seria uma situação isenta. Para quem não é residente fiscal no Brasil, também tem hipótese de isenção do IOF para, por exemplo, dividendos, juros brasileiros ou tirar basicamente capital que você investiu no Brasil como investidor estrangeiro e aí os retornos você trazer de volta. Isso também seria sem IOF, então o não residente tem algumas vantagens em relação ao residente. E também a gente precisa falar do que muita gente vai perguntar, né? Por exemplo, questão de cripto. Convertendo esse dinheiro de cripto e de cripto mandando para onde for, você consegue fazer essa conversão sem ter o IOF diretamente, mas você tem a obrigação de recolher esse valor, né? Então, cuidado, não é que você é totalmente isento de IOF. Na teoria, você tem que recolher esse IOF.
não estou falando nada, né? Aí a pessoa vai ver o que ela vai fazer. Uma opção que tem sido muito popular recentemente é o uso do DPix. A criação do nosso querido aí, salve pro Jataí, nosso amigo também, eles criaram essa stablecoin de real, né? Então o valor é 1 para 1 com o real, e aí você manda uma transação de Pix, ele é convertido para essa stablecoin, né, esse token de Pix na rede Liquid, que é uma rede privada. Essa é uma rede que você tem privacidade entre as transações, você não consegue acompanhar as movimentações que fazem todas as carteiras, não é uma blockchain pública como a Ethereum. Então, de DPix você pode, dentro da rede Liquid, trocar para Bitcoin, pode trocar para stablecoin, e aí uma vez que está em stablecoin, você manda para onde quiser. Né? Então a gente tem várias opções, a gente pode utilizar tanto empresas no exterior para integralização de capital, pode utilizar as próprias fintechs brasileiras através de remessas. Para quem tem capital maior, pode até constituir um fundo no Brasil, né? Pode utilizar esses meios, pode trazer via cripto, enfim. Aqui temos várias capacidades de troca. Pode trocar dinheiro vivo também com algum cambista. Aí é uma forma mais como os maias faziam, né? Como os maias faziam. Que é como os paraguaios fazem aqui na maioria. Os paraguaios fazem aqui também em muitos lugares. Então a gente tem aqui dois pontos distintos, né? Que é o lado de tirar o dinheiro do país de origem e depois o lado de trazer o dinheiro para o país de destino. Aí essa é uma outra conversa completamente diferente, quais são os melhores meios para trazer para o novo país. Mas uma vez que você tem o seu dinheiro em dólar ou em cripto, aí ele já está 100% móvel a nível mundial. Dólar, cripto, né, euro, moedas fortes que têm aceitação grande internacional. Se você converter o seu dinheiro para, sei lá, baht tailandês, dirhams marroquinos, você não vai ter uma liquidez, porque esses países também são relativamente pequenos. Mas dólar, euro, libra, franco suíço dá para mencionar também, ou cripto, você tem aí a liquidez que você precisa. Legal, esse é um tema, cara, que às vezes pro afegão médio, assim, aquela pessoa que, né, tem um trabalho comum, não levantou tanto capital assim, tá vindo para cá, de repente, com um patrimônio que foi uma casa, né, que é um patrimônio, às vezes, de uma vida que a pessoa conseguiu construir, né? Então tem lá a sua casa de 500, 600 mil reais, 700, 1 milhão. Essas pessoas, elas têm certa dificuldade até familiaridade com termos técnicos, né, com fintech, integralização de capital. São termos e estruturas que não estão presentes no dia a dia dessas pessoas, né, cara? Como é que você pensa que alguém que tem as suas próprias necessidades deve agir no momento em que tá, beleza, entendi que eu consigo sair do Brasil, consigo fazer minha saída fiscal, isso não é um problema, agora eu preciso, além de ir, eu preciso levar o meu dinheiro, né, que não adianta nada eu ir e deixar todo o meu patrimônio para trás. Qual é o primeiro passo, cara, para alguém que quer tirar esse dinheiro do Brasil, e não tem nenhuma dessas estruturas ainda montada, pronta? Eu diria que é justamente conversar com um especialista para ver o que faz sentido. Porque para algumas pessoas o que vai fazer mais sentido é ela incorporar uma entidade offshore, para outras pessoas não, talvez melhor só abrir uma conta no seu próprio nome no exterior. Para algumas pessoas, sabe, cada pessoa tem uma necessidade diferente no fim das contas. Então é importante ver com quem entende do assunto para ver qual o caminho que a gente pode usar para tirar esse dinheiro com o mínimo possível de imposto e com, não vou dizer necessariamente o custo mínimo, mas com o melhor custo-benefício para a sua situação. Se você já vai ter que ter uma empresa, passar para uma empresa é melhor. Se você não tem nenhuma utilidade para uma empresa, vamos focar então em algo na sua pessoa física, enfim. Então, acho que seria justamente a pessoa, se ela não entende, buscar alguém que entenda para ajudar com esse tipo de movimentação. E um ponto importante aqui, tá? Eu sei que a gente está falando muito de tirar o dinheiro do Brasil e de fato vai ser o objetivo da grande maioria, mas lembrando, fazer a saída fiscal do Brasil não significa que você tem que liquidar absolutamente tudo que você tem no país. Né? Tem conta de não residente, você ainda pode manter certos investimentos no Brasil e você ainda pode, por exemplo, manter um imóvel, você pode fazer algo em etapas. Se quiser, se muda
para o Paraguai, digamos, mantém o imóvel aí, aluga, sei lá, põe Airbnb, e daqui a 2 anos vende, sabe? Você não precisa fazer tudo de uma vez às pressas. Tá? Até especialmente para quem tem imóvel, se você faz às pressas é que você vai perder um montão de dinheiro que você vai ter que vender por um preço abaixo do que você quer. Então, podemos ajudar, tem várias maneiras de tirar esse dinheiro do Brasil, mas você não precisa no dia 1 da sua saída fiscal já estar zerado nas suas posições brasileiras. E pode, inclusive, manter por longos períodos e ir trazendo em pedaços, em partes, naquilo que é necessário, né? Exatamente. Perguntas e respostas rápidas aqui agora com o Francisco para recapitular tudo. Como fazer oficialmente a saída fiscal do Brasil? Precisa estar fora do país? A data informada da sua saída definitiva deveria ser uma data que você realmente saiu do Brasil. A entrega da comunicação e da declaração não necessariamente precisa ser feita em momento que você esteja fora. Se você vier visitar o país, tudo bem entregar, contanto que você tenha saído de fato do país. Precisa comprovar a nova residência fiscal imediatamente? Não, o Brasil não exige a comprovação da nova residência fiscal na hora de fazer a saída definitiva. Posso voltar para o Brasil por curtos períodos? Pode, não tem problema nenhum, contanto que você respeite a regra dos 183 dias em uma janela de 1 ano. O que acontece com os meus investimentos no Brasil? Depende do tipo de investimento. Imóvel pode manter, não tem problema, só no princípio vai deixar alguém administrando. Investimentos no mercado financeiro você vai ter que trocar para uma conta de não residente que permita você manter esses investimentos, ou se você não quiser, liquida. E o ganho de capital acumulado antes da saída, como é que fica? O Brasil não tem imposto de saída, então, assim, ganho de capital não realizado não é um ganho de capital. O ativo pode cair ainda. Então você não vai ter que tributar isso. Só se você realizar um ganho durante o período em que você ainda estava morando no Brasil. Pode manter conta corrente, poupança no Brasil? Pode, você vai manter uma conta de não residente, antiga conta de domiciliado no exterior ou 4373 para investidor, agora estão juntando essa legislação. E aí você mantém conta corrente, Pix, cartão, enfim, não vai ficar excluído do sistema brasileiro. E posso continuar operando na Bolsa Brasileira? Pode, só que aí vai ter que ver qual conta você vai ter. Tem contas específicas para investidores de certas categorias, se você quer investir em renda variável, enfim, e essas contas geralmente são bem caras em termos da manutenção. Então muitas vezes não vale a pena. Para renda fixa e CDBs, aí praticamente todas as contas de não domiciliado oferecem e é mais barato. Precisa encerrar conta em bancos digitais ou corretoras brasileiras? Depende se eles têm uma conta de não residente ou não. Tá? Então, por exemplo, bancos digitais, o Nubank não tem conta de não residente, a C6 tem. Então, depende de onde você tiver conta, você pode ter que encerrar sim. E como é que fica a aposentadoria e INSS? Você pode aí fazer a sua saída fiscal para o Brasil e depois vai receber isso, seja numa conta de não residente no Brasil, seja no exterior. Mas você pode manter a sua aposentadoria morando fora do Brasil, só você não vai entregar o imposto de renda, vai ter a retenção de acordo com o seu país de destino. Como é que fica o aluguel de imóveis no Brasil, por exemplo? Você pode continuar alugando, vai ter imposto que daí você não entrega uma declaração de imposto de renda, mas sim o imposto é retido na fonte. Então, geralmente vai ser organizado junto com a sua imobiliária ou a corretora. O que acontece se eu não comunicar a minha saída? Você vai continuar sendo residente fiscal do Brasil e ainda mantém a obrigação fiscal perante o Brasil, né? Então, ainda vai ter a obrigação tanto de pagar quanto de declarar. Eu posso perder algum direito como brasileiro? Fazendo a saída fiscal do Brasil, você continua sendo brasileiro, você não perde a cidadania, não perde o passaporte. Se em algum momento quiser voltar a morar no Brasil, não tem problema nenhum, só entrega uma declaração de imposto de renda, volta a morar, tá tranquilo. E como é que alguém volta a ser residente fiscal do Brasil? Pelo amor de Deus, não. Passe 6 meses no Brasil ou entregue uma declaração de imposto de renda no país. Agora 2 minhas. Tem uma conta lá no Brasil de não residente e tô recebendo lá, sei lá, 5 mil reais por mês em Pix. Posso? Você pode continuar recebendo fundos no Brasil, só tem que ver que tipos de fundos você está recebendo para ver se tem que ter alguma tributação no Brasil ou não. Tá? Então aí vai depender do tipo de renda que estamos falando. Se você ali foi uma prestação de serviços que você fez dentro do Brasil, aí isso aí deveria ser tributado dentro do Brasil. Já outros pagamentos podem ser isentos. Então tem que analisar qual que é a fonte dessa renda. E eu posso alugar uma casa e deixar a casa alugada em meu nome no Brasil?
Você pode manter um imóvel no Brasil e deixar ele alugado. Você só tem que ver também a questão do centro de interesses vitais. Aqui é difícil de uma pergunta rápida, mas assim, o principal é que você possa demonstrar que o seu centro de interesses, o seu centro de vida de fato está no exterior. Então, se você mantém um imóvel disponível para você o ano todo no Brasil, é interessante que você também tenha isso no exterior. Se você está vivendo de Airbnb em outro país, mas tem um imóvel alugado no Brasil o ano inteiro, se a Receita for olhar, peraí, você saiu de fato ou não? Então, você tem que mostrar que você tem esses vínculos mais fortes com o exterior do que com o Brasil, caso caia numa malha fina. Quebrei o protocolo aqui das perguntas e respostas rápidas, perdão. O Francisco, e a assessoria da SET para residência e cédula aqui no Paraguai, como é que funciona, cara, o passo a passo? O que acontece em cada etapa do processo? Então, nós ajudamos do início até o fim. Então, desde a revisão de... E esse vídeo já está pronto. Nós fizemos questão de publicar os dois na mesma hora, então é só clicar aí para assistir. E se você já assistiu os dois, muito obrigado. Deixa um comentário, se inscreve aí no canal e nos vemos na próxima.